Estou recebendo aqui Ricardo Giuliani, artista plástico, advogado, pintor, escritor, compositor, enfim, multifacetado. A gente estava conversando sobre o Aberto, que é um espaço realmente aberto para as culturas aqui no estado. E a gente também falando sobre, enfim, artes plásticas, invariavelmente vai lembrar do episódio do Queer, né, do Santander, aquela exposição em que o Gaudêncio Fidelis foi curador, né? Inclusive o Gaudêncio Fidelis já foi também curador em algumas exposições no Aberto. No Aberto, sim. Eu já participei de exposições com curadoria do Gaudêncio Fidelis. É dos caras que mais conhece a arte no Brasil, né? Esse episódio da Queer, que está fazendo um ano e 2 dias hoje, 1 ano e 1 semana, ele representa um marco na estruturação do fascismo aqui no Brasil, né? Isso é uma verdade. Inclusive, a Queer ela está em exposição agora no Parque Lage do Rio de Janeiro. E, cara, depois eu só quero que tu explique para as pessoas o que é fascismo, porque existe esse desconhecimento, essa confusão. Ah, fascismo, tu é um esquerdopata. Não, fascismo é de direita. Não tem nada a ver, não tem nada a ver. Direita e esquerda. Por que é fascista? Por que foi fascista? Então, o fascismo, o que é o fascismo? O fascismo ele é uma política que se pratica a partir de Estado onde a intolerância, a divergência é a marca fundamental para o seu exercício de poder. Ser de direita não é ser fascista. A direita é uma posição política legítima. Então, a política fascista é aquela que pretende ter uma relação totalitária com a sociedade. Ou seja... Tem a ver com comunismo, então. Nada a ver com comunismo. Socialismo. E nada a ver com socialismo. Não tem nada a ver com socialismo. Socialismo é uma posição de esquerda que poderá ter pretensões totalitárias. Isso não tem. Tu pega o socialismo real, o stalinista, ele tem pretensões totalitárias, influências enormes e negativas e nefastas sobre a arte, mas ele não dialoga com o fascismo, porque o fascismo ele admite o mercado como um espaço de realização e construção da sociedade. No mundo do socialismo, não. O Estado opera este planejamento que organiza a sociedade. As políticas fascistas são políticas protetivas, onde um paizão, entre aspas, se apresenta como provedor das necessidades da sociedade. Exemplo, Mussolini, na Itália. Era um político fascista. Então, o fascismo é isso, é um desejo de aniquilação da divergência. O socialismo é outra coisa, assim como o liberalismo. O liberalismo é uma posição de direita. E para que as pessoas saibam por que a gente diz direita e esquerda, a gente não faz isso porque inventou. Quando a Assembleia Francesa se instalou, existia um presidente da Assembleia que sentava-se ao centro. À direita deste presidente estava o partido da Gironda. Quem eram os girondinos? Eram aqueles que defendiam a monarquia. À esquerda do speaker, do presidente do parlamento, da Assembleia Francesa, sentavam-se os jacobinos, que defendiam a república. No centro existia o Partido do Pântano, que defendia a monarquia, agregando avanços da república. Então, quando a gente fala de direita... Ou seja, hoje não existe direita e esquerda do ponto de vista brasileiro, né? Exatamente, brasileiro não existe. Agora, do ponto de vista da construção da ciência política, que nós não podemos dizer qualquer coisa sobre qualquer coisa. Por exemplo, o nacionalsocialismo, né, que era o partido de Hitler, não é porque ele tinha socialismo no nome que ele era socialista. E quando eu falo de socialismo, eu não falo de Marx. Eu falo, por exemplo, de Proudhon. Proudhon nasceu
40 anos antes de Marx. Então, quando nós falamos as coisas, elas têm sentido e origem histórica. Então, ser direita ou ser esquerda não é problema e nunca foi. Ao contrário, a direita tem contribuições e o liberalismo econômico ele tem contribuições definitivas para a humanidade, social, né? Assim como políticas de esquerda, né? Que humanizam as questões. A própria Europa, né, já tem essa política de esquerda sedimentada, né, que são Exato. as bases da saúde, educação, Exatamente. segurança. Então essas questões e outras, né, das questões econômicas que são de fundamento esquerdista, né, que a esquerda defende. Hoje que sequer o Brasil tem Exatamente. esse alcance. Hoje o que se fala na Europa, o que se diverge na Europa e Estados Unidos, enfim, sobre ideologias de direita e esquerda, são pontos meramente econômicos em alguns aspectos sociais. Não é? Mas tem algumas variações. Por exemplo, a extrema-direita... Bom, aí a gente começou a falar do fascismo. Exatamente, tem posturas fascistas. Em que sentido? Na Europa, hoje, o tema das imigrações, o tema da xenofobia, do ultranacionalismo, exatamente. De uma forma absurda. Está voltando isso. Está voltando. Porque até pouco tempo atrás era inaceitável alguém ser um xenófobo. Xenófobo, exatamente. Então tu pega, por exemplo, o Macron na França. O Macron é um cara de direita. Sim. Mas o Macron resiste à ultradireita da Le Pen, Sim. que é xenófoba. É pela expulsão dos estrangeiros da França, né? Tu pega, por exemplo, o governo da Alemanha, que levou 4, 5 meses, ainda estão em negociação para a formatação do governo. A Angela Merkel, ela é uma primeira-ministra conservadora. E aonde ela está encontrando resistência? Na extrema-direita. Ou seja, ela é de direita. Mas existe uma posição que está à direita, que é no sentido do ultranacionalismo, né? Da xenofobia, né? De que procura a purificação, né, do seu próprio povo. Sim. Bom, mas sobre política a gente vai ter um programa específico. Só que isso tem tudo a ver, a ver com arte. Pois é, o que eu queria ver com Hitler juntou, por exemplo, os artistas esse é o ponto que eu queria degenerados falando sobre Queer Museum. Porque a relação do fascismo com esse Queer Museum. Exatamente. E o hitlerismo. Por exemplo, o Hitler, o que ele faz? O Hitler ele trabalha com aquela ideia de que arte é eu gostei ou não gostei. Quando Picasso pinta 2 olhos no mesmo lado da face, ele gera uma quebra na figura humana. E esta quebra indica ao observador que a figura humana ela precisa ser observada em todas as suas dimensões. O que Hitler faz? O homem é perfeito. O homem tem que ser demonstrado nas suas proporções. Então ele vai dizer que o Picasso é um artista degenerado. Pega todos os quadros, Picasso, Klimt e tantas outras joias da humanidade, bota na praça e queima. A história mostra isso. Depois do evento da Queer Museum, as pessoas... teve um delegado em Goiás que prendeu um quadro. Foi lá no museu, tirou o quadro do museu e levou para a coisa. Prendeu o quadro, etc. Etc. E os movimentos legislativos, como é que ficaram? São piores, porque o legislativo brasileiro hoje, falando de arte, ele vive no mundo do surrealismo. O legislativo brasileiro hoje não representa ninguém. Nada e ninguém. A não ser a si mesmos, né? Tem um questionamento aí da Rouanet, do apoio... Né, esse negócio da Lei Rouanet também é uma outra bobagem, né? O senador Lazier Martins, por exemplo, ele diz que a Lei Rouanet não pode apoiar projetos que atentem contra os bons costumes. Ótimo. A pergunta é, o que são bons costumes? Ter 45 assessores é bons costumes? Ter um escritório que para ser montado custou 600 paus, enquanto o Museu Nacional precisava só de 500? Isso para mim é contra os bons costumes. Então essa subjetivação, ela flerta com o oportunismo, que lida com um tipo de gente que é desqualificado do ponto de vista intelectual. O Brasil se transformou no mundo das mediocridades. Inclusive, eu estou olhando aqui para esse livro, e esse livro fala um pouco sobre esse tema, né? Exatamente. Esse livro, Imaginário e Poder Estado, é a minha tese de doutorado. Né? E para ver as pessoas como eu não sou tão radical assim, na capa do livro eu junto Churchill
com Lenin. Aí as pessoas chamam os outros de gramscianos. Aqui, ó, o Obama. Aqui. Tá ali o Obama, mas aqui está Fidel Castro. E as pessoas criticam as pessoas porque seriam gramscianos, sem nunca terem lido Gramsci. As pessoas não têm ideia do que seja o Capital de Marx, porque simplesmente elas não leram. São ignorantes. Ler a obra do Capital, o Capital, é uma 6 obra volumes. densa, difícil leitura, difícil compreensão. Exatamente. Né? Então, exige praticamente uma faculdade fazer aquele... Isso. Aí eles leem astrólogos, tipo Olavo de Carvalho, que é um astrólogo. Né? Então, assim, a ignorância é um câncer. A ignorância. Do Capital. A capa aqui. do livro, eles leem a metade da capa, da orelha. Não é problema ter opinião. Não é problema discordar de posições. Problema é não pensar. É ventrilogar aquilo que incultos falam para uma massa que está submetida a uma condição política muito ruim. E o que tem a ver isso com arte? Tudo. Tudo. Quando se fez aquela escultura maravilhosa de 5 toneladas, que está colocada lá dentro lá em Florença, né, 5 metros de altura de puro mármore, nu, as pessoas apedrejaram a obra do Michelangelo. Porque ele estava nu. Como se nós... Então, a hipocrisia tomou conta. E quando a hipocrisia começa a dar as tintas e definir o que é a expressão artística, e pior do que isso... Bom, o artista ele tem que ser o questionador, ele tem que quebrar com as barreiras. É a ideia de ser um artista. O artista tu é criar isso. o novo, tu gerar a discussão, É isso. tu fazer essa provocação. É isso. E, cara, a gente está chegando no final, é uma pena, porque esse programa deveria ter umas 3 horas contigo. Vamos lá. Passa muito rápido. Então, por isso mesmo que eu vou convidar vocês a assistirem semana que vem o próximo episódio dessa nossa conversa aqui, que a gente vai continuar falando sobre política, vai continuar falando sobre cultura e todos os outros assuntos pertinentes, porque, enfim, Ricardo é uma pessoa muito inteligente, muito interessante para a gente, né, extrair esse conhecimento que ele tem. E provocativo, né, cara? Vamos indicar. Pensar não custa nada. Obrigado pela tua participação. Não, prazer estar contigo aqui. Vamos continuar então daqui a pouquinho. Vamos nessa.